Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético demitiu o técnico Humberto Loser após a derrota para o Atlético Mineiro por 2-0 na Arena Independência. Neste vídeo eu vou trazer dados da passagem de Humberto Loser pelo Atlético, fazer uma análise dessa passagem dele, uma avaliação. A gente vai trazer também um histórico nessa relação entre Atlético e treinadores ao longo dos anos e também fazer uma perspectiva para o futuro treinador rubro-negro. Tudo isso logo após a nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com grande satisfação em receber a sua visita. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Se você ainda não é inscrito ou se está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe o nosso canal, os vídeos, né? E isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho, que é um trabalho totalmente dedicado ao futebol goiano. Bem, quem ajuda e apoia este trabalho é a WR Software, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Se você precisa de uma gestão para o seu negócio em alguma dessas áreas que eu citei, procure a WR Software no 99476 6373. WR Software, parceira do Futebol 62. Humberto Loser não resistiu a derrota para o Atlético Mineiro e caiu do cargo de treinador do Atlético. Se a gente buscar esse histórico recente dele, uma vitória nos últimos 8 jogos. Né? Ele vinha de 5 jogos sem vencer, venceu a equipe do Defensa e Justiça, empatou com o Cuiabá, classificou-se nos pênaltis na Copa do Brasil e acabou derrotado pelo Atlético Mineiro. E após essa sequência, o treinador foi demitido. Primeiro eu vou trazer para vocês dados da passagem do Humberto Loser pelo Atlético. Vamos começar com eles. Aí estão. Jogos: 22, vitórias 10, empates 8, derrotas 4. Aproveitamento: 57%. Humberto Loser que chegou durante o campeonato goiano. Vamos relembrar aqui também quais foram os feitos dele nessa passagem pelo Atlético, para não ficar apenas em números, né? Campeonato Goiano, foi campeão. Copa do Brasil, pegou em andamento, deixa o Atlético nas oitavas de final da competição. Copa Sul-Americana, deixa o Atlético na liderança do grupo F, restando 2 rodadas para o encerramento desta fase. Campeonato Goiano ele foi campeão e Campeonato Brasileiro ele deixa o Atlético na penúltima colocação. Se for para avaliar, pelo menos na minha visão, eu aponto 3 trabalhos positivos: Goiano, Copa do Brasil e Sul-Americana, e 1 trabalho negativo: Campeonato Brasileiro, onde o Atlético é o penúltimo colocado, correndo inclusive o risco de cair para a lanterna nesta rodada. Antes de eu fazer a minha avaliação, eu gostaria de fazer algumas perguntas e você responde a pergunta aí, nem que seja mentalmente vendo este vídeo. Depois eu vou citar o porquê da pergunta. Vamos começar. O Atlético o elenco do Atlético, ele é um elenco de ponta no futebol brasileiro? Penso que não. Mas você tem o direito de ter a sua avaliação. O Atlético tem elenco para suportar 3 competições pesadas como Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo? Também penso que não. O Humberto Loser, com esses dados que eu trouxe, ele conquistou o Goiano, classificou a equipe na Copa do Brasil até agora, está na liderança do grupo F da Copa Sul-Americana e na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Ele é o culpado, vamos dizer assim, ele é o principal culpado por essa colocação que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro? Penso que não. Mas se o resultado, se a ideia for essa, vamos colocar então que a gente chegue à conclusão de que o Humberto Loser é o principal culpado por essa campanha ruim no brasileiro. Então ele precisa ser também o principal responsável por ter ganhado o Goiano,
por estar nessa fase da Copa do Brasil nas oitavas de final e por estar na terceira fase na Copa do Brasil, nas oitavas de final da Copa do Brasil, né, na liderança da Copa Sul-Americana. Porque se pelo ponto negativo ele for apontado como principal responsável, ele precisa ser apontado também como principal responsável para os pontos positivos. Eu não considero assim, não acho nem que ele é o principal responsável pela campanha do Atlético nos pontos negativos, como também acho que ele não é esse principal responsável pelos pontos positivos. Para mim é um conjunto. O conjunto da agremiação Atlético é um conjunto que vai bem, foi bem no Goiânia e vai bem em duas competições mata-mata e não vai bem no Campeonato Brasileiro. Para mim, essa equação ela precisa ter suas partes divididas. Bom, então, como é que eu avalio o trabalho do Humberto Loser à frente do Atlético? Eu avalio como bom. Pelo seguinte, não foi ele que montou esse elenco do Atlético, grande parte desse elenco não foi ele que montou. Ele conseguiu ganhar o Goiano de maneira... ele recuperou o time no Goiano. O Atlético vinha mal no Campeonato Goiano, dificuldades, não tendo bom rendimento, mesmo contra equipes fracas. Ele ganhou o Goiano de forma incontestável. Ele fez uma Sul-Americana que teve um tropeço, que eu nem coloco esse tropeço na conta dele. Para mim, muito mais falhas até gritantes dos jogadores do Atlético do que um erro na estratégia, do que uma escalação mal feita, que foi perder aquele jogo para o Antofagasta. Mas mesmo assim ele lidera o grupo da Copa Sul-Americana. Ele coloca o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil e não foi bem no Brasileiro. E se a gente observar o Brasileiro, o Atlético perdeu 6 pontos naquela reta final do jogo. Até acho que ele pode ter uma parcela de participação nisso, porque o Atlético demonstrou ter um crônico problema de defender resultados. Tanto é que em 3 semanas, recentemente, eu fiz esse levantamento, essa publicação no Twitter, em 3 semanas o Atlético perdeu 5 jogos em que ele deixou de ganhar 5 jogos em que ele estava vencendo nos últimos 10 minutos. 2 jogos contra o Cuiabá, um contra o Botafogo, um contra o Flamengo e um contra o Antofagasta. Então, imagino que ele tem uma participação, mas não era aquela participação de rendimento da equipe, o time foi mal em alguns jogos, natural, absolutamente natural para uma equipe que se posiciona entre uma das de menor orçamento dentro do campeonato. O Atlético não está no top 13, por exemplo, dos orçamentos do Campeonato Brasileiro. Se a gente dividir o Campeonato Brasileiro ali em 3 blocos de orçamento, ou a ponta da pirâmide, a metade, né, o meio da pirâmide e a base da pirâmide, com certeza o Atlético está na base. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, este elenco vai oscilar, não tem como. Então, como que eu, por isso, assim, por que que Humberto Loser caiu, né? Eu tenho para mim que essa demissão do Humberto Loser, ela passa pelo modus operandi do clube unido a uma cultura que é extremamente forte no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, que é de trocar o treinador sempre que há uma dificuldade de rendimento em determinado momento da temporada. Teve essa dificuldade, troca-se o treinador. É um hábito, se tornou até quase um mito. Se trocar o treinador, as coisas vão melhorar. Nem sempre isso acontece, aliás, poucas vezes isso acontece. Falando dessa questão do hábito, eu vou trazer para vocês um levantamento da quantidade de jogos que cada um dos 10 últimos treinadores do Atlético ficou no cargo. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Aí está. 2018, Cláudio Tencati, ficou 41 jogos. 2019, virou de 2018 para 2019, Wagner Lopes, 58 jogos. Ele é um recordista, né, neste período recente da história do Atlético, em jogos consecutivos. A partir dali, Eduardo Barroca, 9 jogos, Cristóvão Borges, 7, Wagner Mancini, 18, Marcelo Cabo, 22,
Jorginho 13, Eduardo Barroca novamente 25, Marcelo Cabo novamente 12 e agora Humberto Loser 22. Então essa é a quantidade de jogos que os treinadores ficaram. Se a gente pegar lá os dois primeiros, o Cláudio Tencati e o Wagner Lopes, esses são os 10 últimos treinadores que comandaram o Atlético. Se a gente pegar ali, a média vai subir um pouco. Se você corta esses dois primeiros e pega só os 8 últimos, essa média cai ainda mais. Vou mostrar aqui para vocês. Os últimos 10 treinadores do Atlético ficaram em média no cargo 22,7 jogos. Entre 22 e 23 jogos é a média que um treinador fica no Atlético, levantando um período até longo, né, de 10 treinadores. Aqui eu só contei os treinadores efetivos, não coloquei nenhum interino. Então, 22 jogos em média, fica um treinador à frente do Atlético. Se a gente pegar a média apenas dos últimos 8, como eu citei para vocês, excetuado essa lista aí, o Cláudio Tencati e o Wagner Lopes, contar só do Eduardo Barroca de 2019 em diante, o Atlético, cada treinador fica no clube uma média de 16 jogos apenas. Depois, né, um pelo outro, 16 jogos. Então, se a gente observar estes números, e eu trouxe para vocês aqui os números do Barroca, ele ficou na frente do Atlético 22 jogos, que é exatamente a média dos últimos 10 jogadores, ou dos últimos 10 treinadores que comandaram o clube. Ou seja, a gente tendo isso como um ciclo, né, nesse ciclo, o Humberto Loser cumpriu o seu ciclo à frente do Atlético. É possível estatisticamente citar, e eu posso citar isso muito claramente, que dificilmente um treinador chega a 25 jogos comandando o Atlético de maneira ininterrupta. Vamos a eles novamente, os dados, né, que eu gosto tanto, às vezes até acho que gosto demais. Vamos pegar aí, dos últimos 8 treinadores do Atlético, apenas um, que foi o Eduardo Barroca no ano passado, chegou a 25 jogos. Então, por isso que eu afirmo, dificilmente um treinador completa 25 jogos no Atlético. Por quê? Por que isso acontece? A diretoria do Atlético, ela deixa muito clara, através do seu presidente Adson Batista, a diretoria do Atlético não acredita em trabalho de longo prazo com comissão técnica. Eu não digo que está errado ou que está certo esse posicionamento. Ele é diferente do que eu penso. Eu penso futebol de uma outra maneira. Mas é fato, e os dados que eu trouxe eles comprovam isso, a diretoria do Atlético não acredita em trabalho a longo prazo com o treinador. Ela imagina que essa rotação de treinador sempre mantém o elenco mais alerta, o elenco mais aceso, vamos dizer assim. Por exemplo, o Atlético acredita que jogadores possam ser recuperados, passa por uma fase ruim, lá na frente melhora e volta a ir bem, mas não acredita neste mesmo processo envolvendo um treinador. O treinador não se acredita que ele possa passar por uma instabilidade, se recuperar e voltar a fazer um bom trabalho. Então, isso é uma característica, é perfil do clube. E é difícil você ir contra perfis, contra convicções tão fortes como essa, que o Atlético e grande parte dos clubes brasileiros. Estou falando do Atlético porque o Atlético é o nosso clube de análise, é o nosso objeto de análise neste vídeo aqui agora. Então, essa cultura, e ela é uma cultura muito forte no futebol brasileiro, de que a troca de treinador resolve os problemas, ela tem no Atlético um sustentáculo muito forte. Né? O Atlético, aqui no nosso futebol goiano, ele é uma das equipes, mesmo sendo um comportamento padrão quase, o Atlético é uma das equipes que reforça muito este comportamento, de que a troca do treinador resolva os problemas. Então, o Atlético apenas seguiu o seu modus operandi, ou seja, Humberto Loser foi vítima da maneira com que o Atlético relaciona-se com treinadores, que é relacionamentos curtos,
que normalmente não chegam a 25 jogos. Então, assim, por isso, Humberto Louser caiu. Chegou ao fim o ciclo dele. Vai vir um treinador no Atlético. A gente não sabe quem. Fala assim, Anderson Moreira, Marquinhos Santos, né? Alguns nomes já começam a surgir. Independente de quem seja esse profissional, dificilmente ele vai concluir o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque não é a maneira do clube trabalhar. Para ele concluir o Campeonato Brasileiro, ele precisaria, por exemplo, dirigir o Atlético em mais de 30 jogos. Ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Copa Sul-Americana. E dirigir o Atlético em 30 jogos ou mais é um fato muito raro de se acontecer. Eu não posso dizer que não vai acontecer, mas a tendência, pelas amostras apresentadas aqui, é que o próximo treinador do Atlético, independente do seu nome, da sua cor, do seu local de nascimento, do seu grau de experiência com futebol, a gente pode afirmar que dificilmente ele termina o ano dirigindo a equipe rubro-negra. Então essa é um modus operandi do Atlético. E o Humberto caiu por esse modus operandi. Ele não caiu pela sua capacidade, ele não caiu pelo seu trabalho desenvolvido até agora, ele caiu pelo modus operandi que se administra o clube. Então, contra isso é difícil você argumentar, né? Você pode divergir, como eu tenho divergências com essa filosofia dos clubes brasileiros de se trocar de treinador 2, 3, 4 vezes por ano. Não gosto do modelo, mas eu sei e tenho plena consciência de que eu sou uma voz que representa um percentual muito pequeno de quem acompanha futebol. Por exemplo, quando acontece essa sequência que seja de 2, 3, 4 jogos sem vencer, eu sei que naturalmente vai se criar dentro do clube uma cobrança para que se demita o treinador. A imprensa vai, na maioria das vezes, endossar essa cobrança e o torcedor vai dar a ela vamos dizer assim, o eco que ela precisa. Então você fica com os bastidores do clube, a imprensa e o torcedor, todos quase sempre, não estou generalizando, mas um pensamento majoritário nesses 3 segmentos, pedindo a cabeça do treinador. Dificilmente ele vai ser mantido no cargo, porque acredita-se em todos esses grupos que eu citei de que a troca de treinador é um santo remédio. Convenhamos, discordo, mas isso é uma realidade, tá bem? Boa sorte ao futuro treinador do Atlético. Quando ele chegar, nós faremos um vídeo sobre ele, em que pese é bem provável que ele também não vá durar muito tempo. Eu tenho até aqui no canal, né, um quadro que se chama Papo Tático. Às vezes eu não consigo nem mesmo entrevistar os profissionais, pois eles vão embora antes de se acostumarem com Goiânia. Um grande abraço a todos vocês, fiquem à vontade para fazer as suas observações, concordarem, discordarem de mim, isso é absolutamente natural. Um grande abraço a todos e até a próxima.